clima pesa na live, né? Os sorrisos vão embora, as olheiras aparecem, as rugas na testa já ficam aparecendo. O Lucão colocou, Verratti, meu capitão, no Cartola. Porra, Lucão sabe de bola. Mas, Flamengo, o malvado, que não é tão malvado assim, empata em 0x0 com Goiás. Cara, vou ser sincero, nem sei mais o que falar, tá? Eu nem sei mais o que falar. Cara, Quero te ouvir porque tá triste. Essa é a palavra? Tá triste. Cara, tá triste, tá bizarro. Eu acho que é bizarro a palavra que a gente pode dizer, mano. Tá surreal já, passou do. Já passou do normal. ponto do engraçado. Cara, Agora já tá eu vou falar só chato. Um pouco do jogo. Eu nem quero falar muito sobre esse jogo, foi uma merda esse jogo. Foi mais um jogo pífio do Flamengo, foi um jogo horrível do Flamengo. E falar um pouco do Sampaoli. 39 jogos na frente do comando do Flamengo. 39 escalações diferentes, isso é incompreensível, não dá para entender de jeito nenhum por que o Sampaoli faz isso, ele é completamente doido da cabeça. Sampaoli acabou com o time do Flamengo, irmão. Perfeito. Ele destruiu o time do Flamengo, não tem outra coisa que eu possa dizer além disso, que ele acabou com o time do Flamengo. Ele talvez é o pior técnico aí dessa era, desde 2019 para cá, podemos dizer assim, depois de Jorge Jesus. Ele é pior que Domenech Torrente, ele é pior que Vitor Pereira, ele é pior que Paulo Souza. Ele é horrível. Um péssimo treinador, um péssimo gestor de elenco, um péssimo ser humano. Ele é horrível, irmão, ele é horrível. É um jogo fraco tecnicamente, com pouca criação. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro, isso é uma vergonha, é um deboche para o torcedor do Flamengo. O Flamengo abrir mão de uma competição assim, uma das competições mais importantes aí do cenário da América e a mais importante do cenário nacional. Tudo bem que tem a Copa do Brasil, que é melhor financeiramente, mas o brasileiro é o brasileiro, irmão. O brasileiro é o brasileiro. O Flamengo abriu mão da competição, desistiu completamente da competição. E o Flamengo agora depois da parada da data FIFA, vem de 3 jogos e nenhuma vitória. Isso é bizarro. O Flamengo foi para a data FIFA vencendo o Botafogo, vencendo o líder do campeonato, deixando a torcida completamente animada pro que ia vir depois dessa data FIFA, sabe? Vai vir a final, vai vir um jogo contra o Atlético Paranaense, beleza. Vem esse jogo contra o Atlético, 3x0 jogando em casa, em Cariacica, um 3x0 bizarro. Chega a final da Copa do Brasil no domingo, perde em casa pro São Paulo com mais uma atuação vergonhosa. E chega ontem, vai enfrentar o Goiás, um time muito abaixo do Flamengo, fora de casa, e empata em 0x0, mais um jogo onde o Flamengo, cara, foi morto. Não foi existiu. Jogo morto. Flamengo não existiu. Vocês veem os números na tela. O Flamengo chutou 2 vezes ao gol. Cara, bizarro. Alguns jogadores ali... Cara, eu tô... Calma. Assim, foi horrível a partida, horrível. Fala um pouco da sua opinião, para depois a gente entrar em outros assuntos mais extracampos, que é uma coisa que vem pesando muito, na minha opinião. Flamengo, clima extremamente pesado fora de campo. Mas fala um pouco do que você achou desse jogo e da temporada em si do Flamengo, que é um desastre, irmão. Cara, desastre. Eu tenho uma opinião, recentemente, tá tendo muito essa discussão, né? Será que essa é a pior temporada da história do Flamengo? Pra mim, sim, tá? Eu falo isso tranquilamente. Arthur, mas 2005 o time quase caiu e tal ano... Não acho que esse seja o parâmetro. Acho que pra mim o parâmetro é o seguinte, expectativa no elenco. Em 2005, o time sabia que ia brigar contra o rebaixamento. A gente tinha essa perspectiva para o Flamengo. Em 2023, a gente entrou em 2023 falando sobre ganhar o Mundial de Clubes. Atual campeão da Libertadores da América. O time tinha totais condições de conquistar diversos títulos. E não conseguiu nenhum até o momento. Nessa gravação, dia 21 de setembro de 2023, o Flamengo desperdiçou todas as oportunidades possíveis de perder o título. Não vai, na minha opinião, não vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, lá em cima, assim, a ponto de incomodar o Botafogo ou incomodar talvez o Palmeiras. Acho que não vai conseguir vencer a Copa do Brasil, vai lá no Morumbi. O São Paulo é um time forte também, então não vejo o Flamengo chegando como favorito e tudo mais, acho que o Flamengo está em desvantagem. Então, cara, pra mim sim, essa é a pior temporada da história do Clube de Regatas do Flamengo, e acho que um pouquinho disso a gente pôde ver ontem, né, LF? Porque é o seguinte... Se a gente for analisar as duas frentes da Copa do Brasil, a gente tem o São Paulo e a gente tem o Flamengo. O São Paulo, ele não foi com o time 100% titular contra o Fortaleza, né? Diferente do Flamengo, que botou 100% do seu elenco disponível para jogar contra o Goiás. Quem estava disponível jogou, dos titulares jogou. Teve os desfalques, mas...
É isso, acho que teve 4 desfalques do time titular. Wesley, Gabigol, e mais 2 jogadores que eu esqueci. Cara, teve um pouco, acho que foram mais do que 4. Deixa eu Vê vou aí, pegar aqui. Vê aí, perfeito. Mas qual que é o questionamento que eu quero levantar aqui? Vocês podem se perguntar assim, Arthur, mas engraçado, né? Por que o Flamengo colocou o time titular para jogar contra o Goiás, né? Engraçado pensar nisso. Foi para humilhar o time do Goiás, que é infinitamente inferior ao Flamengo em questão técnica. Foi para mostrar que o Flamengo é muito mais rico e poderoso? Foi para mostrar que a prioridade é o Campeonato Brasileiro? Não. O Flamengo simplesmente colocou o time titular para ver se conseguia apresentar futebol. Porque, olha só, a que ponto da temporada a gente chegou. O Flamengo tem que enfrentar o 15º colocado Goiás com força total para ver se consegue apresentar alguma coisa ao seu torcedor. E para grande surpresa de ninguém, não conseguiu. Não conseguiu. Hoje o Flamengo de São Paulo é um time estéril. Estéreo. Eu afirmo com tranquilidade aqui, tá? De novo, vou repetir a data. Na data dessa gravação do podcast, dia 21 de setembro de 2023, o Flamengo é o pior time do Rio de Janeiro. O Flamengo é o time que pior pratica futebol no Rio de Janeiro hoje. Com certeza. Por que eu digo isso? Porque todos os times, pelo menos, mostram alguma coisa. O Botafogo, apesar dos maus momentos que vem vivendo, ainda é competitivo. O Vasco, mesmo que esteja na zona de rebaixamento, tá mostrando uma evolução constante. Olha o jogo aí, pô. 4-0 no Curitiba. Arthur, mas o Curitiba tá na zona de rebaixamento. Pô, e o Goiás tava em 15º. Não, o Flamengo penou pra ganhar do Curitiba. Pô. Penou também. Fluminense, a gente acabou de falar aqui, pô. Possivelmente chega como favorito numa semifinal de Libertadores contra o Inter. Tem totais condições de conquistar uma Libertadores em casa. E o Flamengo, desses 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, talvez seja o que tem mais investimento e é o que apresenta menos futebol. Porque hoje a temporada do Flamengo se reflete muito mais e se resume muito mais a ambiente externo, que o LF citou, a gente vai falar mais pra frente, do que propriamente futebol, cara. Do que propriamente futebol. E aí, falando de coisas externas, eu queria falar aqui também sobre o treinador Sampaoli, LF, que você citou aí. E, cara, as declarações dele pós-jogo, eu confesso que me irritam um pouco. Porque depois desse jogo contra o Goiás, ele veio na coletiva e falou assim, não, eu gostei da atuação porque o Flamengo teve controle da partida o tempo todo. E se você for olhar posse de bola, passes, é verdade. Chegou um momento que o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola, se eu não me engano. Só que, cara, o que adianta você ter controle e posse de bola se você simplesmente não produz nada? Cara, é a mesma coisa de você estar com a mão no volante enquanto o carro tá no piloto automático, cara. Você tem a sensação que você está controlando alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Olha os números aí na tela. O diretor colocou 587 passes, 66% de posse de bola. E o que o Flamengo produziu com isso? Nada. Por isso que eu digo, de novo, o Flamengo é um time estéril, é um time que não consegue criar mesmo contra os adversários frágeis. Por favor, Maurício. Não é nem você tá dirigindo com o piloto automático ativado. É você tá com a mão no volante enquanto o carro tá no guincho. Perfeito. Pô, cara, perfeito, mano. Perfeito, mano. E não adianta de nada, porque se o carro tá no piloto automático, pelo menos ele tá indo até um lugar. No guincho não, ele tá ali porque tá quebrado. Perfeito. Tá quebrado. Perfeita analogia. É isso, não tá indo a lugar nenhum. E quando vai, realmente precisa de alguma coisa, que não seja o próprio carro, no caso o próprio Flamengo, porque o Flamengo hoje não consegue andar por si próprio. Sempre tem que ter alguma me fugiu a palavra agora. Alguma ação, não ajuda, alguma ação que faça o time andar. E com ação, o que eu digo? Lapsos de jogadores, alguma situação muito específica, tipo, um jogador do time adversário foi expulso. Pô, falha da outra equipe. É isso, o jogador fez o gol do time adversário, mas estava impedido. A equipe falhou e deu um pênalti. Todas essas situações têm que acontecer para que o Flamengo consiga produzir alguma coisa, porque quando tem que partir do Flamengo, o time não produz nada. E aí, a gente tem que também dar o mérito aqui pro Goiás, tá? O Goiás, nos últimos 10 jogos do Brasileiro, se eu não me engano, só sofreu 4 gols. É um time, querendo ou não, por mais que seja de menor expressão que o Flamengo, é um time, compacto. É um time difícil de se enfrentar em casa. Isso justifica a atuação pífia do Flamengo? Não justifica. Mas o que eu queria falar é o seguinte, diante de um Goiás compacto, o Flamengo não teve alternativas para jogar, cara. O time não conseguia fazer uma inversão de bola, o time não conseguia trabalhar num contra um, o time não conseguia jogar por dentro,
E a gente tá falando de um elenco que tem Gerson, Everton Ribeiro, Pedro. Pô, tudo bem que os jogadores não estão em boa fase, mas são jogadores que podem decidir jogos. E não estão conseguindo. Então, cara, o trabalho do Sampaoli, eu concordo com o LF. Pra mim é o pior trabalho recente do Flamengo, tá? Jamais chegará aos pés do injustiçado Domenech Torrent. 3 jogos e 0 gols do Flamengo, pô, depois da parada da data FIFA. 0 gols. Isso é absurdo. Um ataque onde a gente conta com Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. Cara, bizarro. Everton Cebolinha, que custou 100 milhões de reais. É surreal, irmão, surreal. Mas olha só, eu queria ler aqui alguns comentários antes da gente emplacar o próximo do Flamengo. O Luiz Carlos Lopes, jogo feio esse do Flamengo ontem. Não assisti o jogo ontem, estava trabalhando. Ângelo, foi a melhor coisa que você fez. Jorge Jesus no Flamengo, cara, de novo essa história, meu Deus. Acho difícil. O Palmeiras vai levar esse brasileiro. Vamos ver, pode ser. Esse técnico é maluco, pra mim também. Gerson Neca nunca me enganou desde o Fluminense. Cara, eu acho que alguns jogadores do Flamengo, que a gente sabe que são bons, pô, todo mundo sabe que o Pedro é bom, que o Gerson é bom, que o Gabigol é um bom jogador, que o Everton Ribeiro é um craque, todo mundo sabe que eles são bons. Só que quando a fase tá ruim, irmão, não encaixa, ninguém joga, o time não vai dar certo ninguém, sabe? Nem os jogadores que a gente já sabe que são bons individualmente vão dar certo, então fica complicado. É isso. Eles acabam sendo vítimas do sistema também, pô. O sistema do Sampaoli, se a gente for olhar de verdade, qual jogador é perfeito? A ausência de sistema de Sampaoli. A ausência de sistema do Sampaoli, ela beneficia qual jogador? Hoje em dia ninguém, cara. Ninguém mesmo. A temporada do Flamengo é muito ruim. Mas quer falar sobre os acontecimentos extra-campo? Eu quero falar primeiro pra galera espalhar a palavra do Esportes Arena. Perfeito. Estamos aqui com 347 inscritos no canal. Perfeito. A nossa meta, galera, pra quem tá aqui, ó, tem 7 pessoas assistindo aqui a live, 7 pessoas acompanhando a gente. A nossa meta é chegar a 500 inscritos até o final do ano. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês para compartilhar para a galera que vocês conhecem, por favor, para os seus amigos que gostam de futebol, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu tio. Manda no grupo todo mundo, seu amigo. Grupo da pelada, grupo da pelada, grupo da família, grupo da igreja, grupo da macumba, grupo do rolê, qualquer grupo, irmão. Grupo de tudo. Grupo da faculdade, grupo da galera que não gosta de mim, grupo do trabalho. Qualquer grupo, espalhe a palavra do Esportes Arena. E sempre Grupo do condomínio. Grupo do condomínio. Fala pro síndico, se inscreve no Esportes Arena. E sempre aqui, ó. Hashtag coisinha de maluco, tá? Coisinha de maluco. Esportes Arena hoje tá coisinha de maluco. Esportes Arena hoje tá coisinha de maluco, tá?